Agora, 8h35, a Câmara dos Deputados instalou ontem, terça-feira, a comissão especial que vai discutir a reforma política. Mais uma reforma sendo agora colocada no debate da Câmara dos Deputados. Quem está conosco aqui ao vivo, agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, é a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que é a relatora dessa comissão. Bom dia, deputada, tudo bom? Bom dia, Thaís, Pedro, Cláudio Humberto. É uma alegria estar com vocês nessa manhã, viu? Na opinião da senhora, qual é a principal mudança que pode ser colocada em discussão nessa comissão em relação à reforma política? Distritão, deputada? Alguns temas serão debatidos. A questão do sistema eleitoral, muitos temas que estão travados na casa e que dizem respeito à PEC. Então, o sistema eleitoral é um deles, sem dúvida. A questão também das cadeiras efetivas para as mulheres deve ser debatida nesta comissão. Também existe alguns pleitos por avanços na questão da fidelidade partidária, também está sendo discutido nessa comissão. A questão da possibilidade de se ter referendos para a definição de alguns temas que não têm consenso na casa, como é o caso, por exemplo, da unificação das eleições. Então, são vários temas que podem ser abordados nessa comissão especial e que vai ter um foco, sem dúvida, para o sistema eleitoral, mas pontos importantes serão discutidos, como a cadeira. Deputada, muito bem-vinda ao nosso programa. Eu estou vendo aqui que ontem o deputado José Nelto, que é de Goiás e é vice-líder do seu partido na Câmara, do vice-líder do Podemos, ele protestou ontem com muita indignação contra uma discussão que já se estabelece, a toque de caixa, a expressão dele, nessa comissão, para o restabelecimento do financiamento privado de campanha eleitoral. Isso tem chance de passar, deputada? Pois é, me perguntaram isso, inclusive, isso nunca esteve em debate, nem na comissão especial e nem antes. Eu mesma sou contrária à volta do financiamento privado. No entanto, eu até pedi um estudo mais aprofundado se houve, de fato, na última lei, que nós participamos, inclusive eu votei contra o financiamento privado, alguma lacuna que, com relação ao financiamento que ficou definido no país, o financiamento público, e que precisaria ser regulamentado em alguma lei. Houve essa dúvida ontem durante a discussão dos trabalhos. Mas, a princípio, a questão do financiamento não está em discussão, salvo se for para regulamentar alguma questão que ficou pendente. Porque muitas vezes o Congresso, ele legisla por anos, né? Por exemplo, a cláusula de barreira, ela vai até 2030. Após isso, não tem nenhuma lei que fala que ela continua ou não. Então, quando chega em 2030, o Congresso tem que debater novamente este ponto. O financiamento não está em discussão, salvo se tiver alguma lacuna legal que precisa ser preenchida por meio de alguma regulamentação legal. A volta do financiamento privado não está, então, sendo discutida, né, deputada? Acho que é importante pontuar isso, porque a população às vezes se depara aí com as cifras milionárias para o financiamento, né, do processo eleitoral. Isso foi uma herança da Operação Lava Jato, quando a gente teve aquela explosão de investigações, conluio de empresas aí com partidos políticos. E esse assunto, então, no Congresso Nacional, ele está pacificado, né? A permanência do fundo eleitoral não vai ser discutida nessa reforma política? Como eu te disse, a princípio nunca esteve e não estará, salvo se na última legislação que criou o fundo eleitoral, se tiver alguma lacuna que precisa ser preenchida, que isso acontece. Inclusive foi ontem à noite, bem à noite, que nós debatemos isso para ver se precisa, mas a princípio não existe, na minha leitura, a possibilidade de retorno do financiamento privado, que foi um avanço para o Brasil. A Lava Jato mostrou isso e o fim do financiamento privado, na minha ótica, foi um avanço que não pode retroagir. Agora, não é justo também, né, deputada, que a gente sustente os partidos, né, como nós temos sustentado, seja através do fundo partidário, seja através do fundo eleitoral.
Afinal de contas, os partidos constituem uma agremiação, né? Por que é que os seus próprios integrantes não os sustentam, né? Pagando dízimo, sei lá o quê, mas recorrendo ao bolso do pagador de impostos é que fica meio totalmente injusto, né? Não há uma ideia de se alterar isso, quer dizer, que sem precisar recorrer ou recuar para o financiamento de empreiteiras e etc. Não há outra maneira de se baratear. Aliás, já está, a vida já barateou as campanhas eleitorais, né? Tem aí os campeões de votos gastaram uma ninharia, né, incluindo o presidente da República, para serem eleitos. Não tem como alterar esse sistema que nos retire disso, ou poupe o nosso bolso da sustentação de partidos e também das suas campanhas? Olha, a democracia, ela tem custo. Em todos os países do mundo, você tem algum tipo de financiamento, privado ou público. O que aconteceu durante muito tempo no país foi um financiamento público escondido. Essa é a realidade dos fatos e a Lava Jato mostrou isso. Então, quem financiava as eleições, as campanhas, sempre foi o dinheiro público. O que tem hoje é mais transparência, com o teto de gastos, sem dúvida, barateou as campanhas eleitorais e foi um avanço para o país. Mas, se você, por exemplo, acaba com qualquer tipo de financiamento e mantém, porque quando você acaba com o financiamento público das eleições ou dos partidos, alguém vai financiar. Aí você fala, os filiados, geralmente as pessoas, o ser humano é movido por interesse. Foi o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Quem financiava as campanhas eleitorais? Os grandes empresários, as grandes empresas, que muitas vezes eram beneficiadas com os contratos públicos, nos governos, nas prefeituras. É isso que a gente quer? Aí é uma decisão que talvez tenha que envolver todos os brasileiros. Mas aí, né, deputada, mas aí também tem o seguinte, tem países que tem regras, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a empresa A podia doar para o candidato A, B, C, D, E, F. Lá, em outros países, você limita, né? Se você vai doar para um candidato, você não pode doar para o outro, né? Então, quer dizer, não é porque era uma bagunça geral que o sistema não funciona. Claro. Tanto é que o sistema privado está presente aí em democracias. O financiamento privado, né, está presente em democracias consolidadas. A grande crítica que se faz é o tamanho, o volume, né, de recursos. Você vê na eleição do ano passado, no meio da pandemia, gente passando fome, né? Pessoas que não estão conseguindo botar um prato de comida na frente da mesa da família, e a gente vê dinheiro aí sendo distribuído aí à torta e à direita, tanto no fundo partidário, como pontuou o Cláudio Humberto, né, quanto no fundo eleitoral. Então é muita quantidade de dinheiro que acaba circulando, e a senhora está trazendo para a gente a informação de que não se pensa nessa reforma, nesse momento, alterar esse modelo, né? Com certeza, mas o que eu estava dizendo é que justamente o financiamento privado se gastava muito mais do dinheiro público. É uma utopia achar que era diferente. A Lava Jato mostrou isso. Quem sempre financiou as campanhas foi o dinheiro público. É uma realidade. Querer falar que vai botar o financiamento privado e que o privado vai financiar? Aonde? Financiava sim, com os contratos superfaturados no governo. Essa foi uma realidade que a Lava Jato mostrou para o Brasil. Então nós precisamos equalizar, e de fato você falou muito bem, colocar regras claras, colocar limites, colocar teto de gasto, colocar transparência. A gente que está do outro lado, nós vimos na última eleição, de fato, os empresários, a economia, não participou das eleições. O dinheiro privado não teve uma participação efetiva nas últimas eleições. Como sempre aconteceu, o dinheiro sempre determinou o resultado das eleições no país. Mas também, deputada, é preciso levar em conta, né, deputada, que o custo das campanhas também desabou, né? Hoje em dia já é possível se conquistar mandatos, até de presidente da República. A campanha do Bolsonaro custou R$2 milhões, R$2,5 milhões. A candidata a deputada campeã de votos em São Paulo, Janaína Pascoal, teve 2 milhões de votos e gastou R$49 mil na campanha, que ela conseguiu com recursos próprios ou com familiares.
é possível fazer campanha eleitoral hoje somente pelas redes sociais, né? Há muitas candidaturas que são eleitas, né? que têm sucesso só com o ativismo das redes sociais. A senhora considera que é justo, que, por exemplo, foi justo que em 2020 tenham sido extraídos do nosso bolso quase 3 bilhões de reais para financiar a campanha de político que poderia muito bem se organizar entre as suas agremiações? Se vira, né? Se vira, faz bingo, né? Faz sorteio, rifa. Mas, assim, se o financiamento privado é inaceitável, o público é ainda pior, né? Porque, afinal de contas, faz com que nós paguemos, inclusive em grande número, né? Eu não digo que a maioria, evidentemente que não, a senhora é produto de uma política séria que se estabelece ou que se pratica no Brasil, mas há muitos, a senhora sabe disso, há muitos políticos que se aproveitam desse momento da eleição para botar dinheiro no bolso. E é dinheiro público, né? Não é dinheiro privado. Enfim, não tem como encontrar uma solução que nos poupe disso? Eu acho que, inclusive, uma coisa que eu sempre defendo é que a população deveria participar dessas decisões. Eu acho que nós precisamos cada vez mais praticar a democracia direta, chamando a população para decidir conosco. Unificação de eleição, chama a população também para tomar essas decisões, até porque quando você fala de reforma eleitoral e política, feita pelo Congresso, é claro que é complicado os participantes definirem a regra do jogo. Então, chamar a população é muito importante. O que eu estava falando, é claro que ninguém quer tirar dinheiro público da saúde e da educação para financiar, não é partidos políticos, é a democracia. Então, vamos para uma monarquia, vamos para uma ditadura. Se nós optamos pela democracia, como eu disse, a democracia tem custo. Agora, nós precisamos baratear as campanhas? Com certeza. As redes sociais vieram para isso? Com certeza. Também a gente precisa entender que a realidade do Brasil é muito diferente. Uma coisa é fazer campanha em São Paulo. Outra coisa é você fazer campanha no interior do Pará, onde muitas pessoas não têm sequer internet. Então, a realidade do Brasil é múltipla. E o que eu falei de financiamento é que, naturalmente, em todas as democracias do mundo, você tem algum tipo de financiamento. Então, quando você defende financiamento privado e você lida com pessoas, com seres humanos que são movidos por interesses, né, é natural que eles façam investimentos baseados em algum tipo de retorno. E aí gerou todo o problema que a gente viu no Brasil. E eu, sinceramente, não acredito que a volta do financiamento privado, as pessoas vão falar, vai parar de gastar dinheiro público com isso. Será que vai? Quem são essas pessoas privadas que vão financiar a democracia? E com quais interesses? Né? O lobby no Congresso Nacional, ele diminuiu muito, porque não são mais as empresas e as corporações que estão elegendo os parlamentares, que têm independência. Né? Então, assim, isso é uma tendência. Eu acho que você não depender, você vir aqui sido eleita por banco, defender interesse de banco, você vai vir aqui eleita pelas construtoras e vou defender interesse de construtora, sendo que o interesse tem que ser a população. Então, as redes sociais, sem dúvida, horizontalizou, permitiu que mais pessoas, independentes do poder econômico, do setor privado, das grandes corporações, chegassem no Congresso Nacional com um perfil de independência. E voltar atrás é um retrocesso. Então, se o financiamento privado ele fosse com a participação de cada cidadão doando um pouquinho, eu sou super favorável. Mas ainda não existe no país esta democracia, esta cultura. Essa cultura de participação efetiva que nós temos que desenvolver. Deputada, sobre o distritão, é uma mudança grande, né? Divisão aí em distritos, aproximação, né, do representante com a comunidade. Dá tempo de aprovar isso aí até outubro? Qualquer mudança para valer para o ano que vem tem que ser aprovada até outubro desse ano, né? Tempo dá, viu? Na última reforma eleitoral se votou
na mesma semana, praticamente, Câmara e Senado. Então, tempo dá. O difícil é sempre você ter convergência, porque não tem convergência de sistema eleitoral sequer na sociedade. E o parlamento é uma representação da sociedade. Então, o grande desafio é você chegar em algum sistema que tenha consenso. Existe uma insatisfação, na minha leitura, da maioria com relação ao sistema atual, pelas imperfeições e alguns problemas que ele traz. Mas até aí, conseguir consenso em outra é o grande desafio do Congresso. Muito bem, nós conversamos então aqui na Rádio Bandeirantes com a deputada Renata Abreu, que é a relatora da PEC da Reforma Política. Voltaremos certamente a manter contato aí para conversar sobre outros pontos assim que a comissão avançar nos temas. Obrigado pela entrevista, hein, deputada? Até a próxima. Obrigada, um abraço a todos. Muito obrigada. E olha, essa entrevista